maneira mais antiga, a gente só, se o revisor da sua revisão sistemática, ele só conhecer as revisões antigas, né, eles vão falar assim, eles só vão se basear na estratégia PICO, ele não conhece essas outras estratégias como fornece o manual da JDI, ou esses outros acrônimos. Então, para cada tipo de revisão sistemática, a gente tem um acrônimo, né, relacionado, como mostra nessa imagem do manual da JDI. E a primeira revisão que a gente vai falar é de efetividade, que é a mais conhecida, se um medicamento é bom para aquela determinada situação ou daquele determinado contexto. Revisões de prevalência e de incidência. Eu quero ver, por exemplo, se pacientes que tomam pacientes HIV positivo que tomam o semestre, o coquetel para, como é que chama mesmo? HAART, né? HAART, é isso, Marcelo? Que tomam um remédio para o HIV, eles desenvolvem mais. Qual é a prevalência de doenças orais que eles podem desenvolver em pacientes que não tomam a medicação. De etiologia e risco é saber se aquele paciente que está exposto a uma determinada situação, se ele tem um risco maior de desenvolver outros problemas. Precisão de testes diagnósticos, saber se um teste é tão bom quanto o outro, que é o nosso padrão de referência. Esse padrão de referência é uma terminologia mais atual, né? Substituindo o nosso padrão ouro, que a gente sempre falava antigamente, então a gente usa hoje padrão de referência. E essas revisões de estudo pré-clínico, laboratorial, eu confesso para vocês que deixa eu ver, acho que foi no SBPQO de 2019, eles estavam com um conceito não muito bom desse tipo de revisão sistemática, inclusive as avaliadoras, que eram a Alessandra Logécio, a Luciana Koplemaier e a Carol, da UFMG. Então, quando as pessoas apresentavam revisões sistemáticas de estudos pré-clínicos, elas não estavam muito favoráveis, né? Elas detonavam um pouquinho, questionavam, porque qual que é a ideia, então, de fazer um pré-clínico, e eu vou falar para vocês por que a gente faz revisão de pré-clínico, mas elas questionavam que não vai causar um impacto na saúde da população, e elas não incentivavam esse tipo de estudo, mas no último elas já foram um pouquinho mais flexíveis, no último SBPQO, e talvez acho que elas revisaram, né, que elas foram um pouquinho grossas em alguns momentos, na que as pessoas estavam apresentando as revisões de pré-clínico. Mas existem, e o pré-clínico geralmente é de efetividade, a gente vai usar o pico aqui da efetividade, tá? A gente só separou porque geralmente os 4 primeiros envolvem estudos clínicos e observacionais, e o pré-clínicos já mais estudos laboratoriais. Então, a pergunta de pesquisa, ela não é só importante para a revisão sistemática. Tá? Então, assim, eu falo para os meus alunos que para qualquer tipo de estudo, qualquer trabalho que nós formos desenvolver, a gente tem que pensar primeiro na pergunta de pesquisa. A gente senta com o orientador, verifica a linha de pesquisa dele, verifica sobre o que a gente quer estudar, formula uma questão de pesquisa e depois, através do nosso piloto, a gente vai verificar se tem fundamento aquela nossa pergunta de pesquisa. E a pergunta de pesquisa, ela é bem vista pelos editores das revistas. Eles vão querer publicar o seu trabalho se a sua pergunta ela for bem formulada e tiver o maior número de interesse de pessoas que ela vai atingir. Ela vai atingir o clínico, ela vai atingir a comunidade de uma forma geral, ela vai mudar o conceito daquela ciência. Então, assim, quanto mais pessoas ela atingir, mais ela vai ser bem aceita pelo
pelo editor, tá? Então, isso para qualquer tipo de estudo, não é só para revisão sistemática. Para revisão sistemática, inclusive, para revisão sistemática é quase que praticamente obrigatório, porque o guideline, que é o Prisma, que é o guideline que a gente usa para revisão sistemática, ele meio que exige que a gente faça uma pergunta de pesquisa. Mas para qualquer tipo de estudo, eu quero fazer um estudo observacional, eu quero fazer um estudo clínico, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual a nossa pergunta de pesquisa. É muito ruim quando você chega numa defesa, que você vai ser banca, e a gente pergunta, ou na qualificação normalmente, né, na defesa já está um pouco mais redondo, e a gente pergunta, no que você pensou, né, qual é a pergunta de pesquisa do seu trabalho? E o aluno não sabe responder. Então, assim, como que ele começou o projeto, então, né, assim, então, todo início tem que vir dessa pergunta de pesquisa. Então, isso para qualquer tipo de estudo de vocês. E, claro, que depois que você formulou a pergunta de pesquisa, você tem que ver se tem esse gap na literatura para que a sua pergunta seja realmente útil, né? Então, tem aquela lacuna de conhecimento, sua pergunta vai responder, vai preencher aquela lacuna, então, ok, excelente. Agora, sua pergunta vai responder uma coisa que tem uma resposta já maçante, todo mundo já conhece, tem que ver se vai ser interessante depois para você publicar. Tá? Então, essa pergunta ainda, ela deve ser obrigatória, né, para toda a condição de estudo e principalmente para a revisão sistemática. E o acrônimo correto deve ser utilizado dependendo do tipo de revisão que a gente vai utilizar. E esse, por exemplo, a revisão sistemática, a gente vai começar a falar de efetividade. Então, a efetividade é definida de acordo com o quanto uma intervenção, quando aplicada de uma forma adequada, atinge o efeito pretendido. Então, o acrônimo é o pico, eu tenho uma intervenção, então eu vou dar um medicamento, vou dar aspirina para o paciente em relação a um controle, a um outro medicamento, ou um medicamento novo em relação à aspirina, para aquele paciente cardíaco, ou eu vou aplicar, colocar o PRF no lugar do meu coágulo, que é o controle. Então, a minha intervenção deve existir, tem que existir. A estratégia PICO, elas, né, são baseadas em resultados de ensaio clínico randomizado, quase experimental ou observacional prospectivo. Aí você vai me perguntar, professor, mas observacional prospectivo tem intervenção? Por que ele estaria aqui, né? São exemplos. Alguém tem ideia, Marcelo, para me responder? Um exemplo de observacional prospectivo que a gente usa o acrônimo PICO, porque geralmente os observacionais estão atrelados à estratégia PECO que a gente vai ver para frente. Intervenção seria, por exemplo, a gente vai avaliar a sobrevida de uma restauração. Então, eu vou avaliar de maneira longitudinal, só que eu tive uma intervenção, foi a minha restauração. E aí eu preciso desse observacional retrospectivo que eu quero avaliar quando essa restauração vai escurecer, em que momento ela vai se soltar, ter uma infiltração, né, depois de 1 ano, 2 anos. Então eu vou observar aquela restauração por um longo período de tempo. Então, mas eu tive a minha intervenção no passado, que foi a minha restauração. Tá? Então, estudos de sobrevida, revisão sistemática de sobrevida, a gente usa geralmente o acrônimo PICO, tá? Por isso que está esse observacional prospectivo aí. Se não fosse nessa situação, eu ficaria em ensaio clínico randomizado e quase experimental só para utilizar o PICO. Então, são revisões sistemáticas focadas em resultados de efetividade que determinam uma intervenção ou uma medicação, por exemplo, como deu o exemplo da aspirina. Então, nesse exemplo de efetividade, a gente fez essa revisão. Essa revisão foi o Valbert que vai dar aula para vocês na quinta-feira, foi a primeira revisão dele. A gente quis comparar
se a mepivacaína é tão boa quanto a lidocaína para o controle da dor durante o tratamento de canal em pacientes com pulpite reversível. Então, eu tinha minha intervenção, que é mepivacaína, comparado com o nosso padrão de referência, que é lidocaína. Então, isso daqui é uma revisão sistemática clássica de efetividade. E esse é o acrônimo utilizado, PICO, certo? Professor? Oi. Posso ter em uma mesma revisão 2 intervenções ou tem que desmembrar em 2 revisões? Não precisa. Você só precisa ver se a partir dessas 2 intervenções você não vai chegar no network. Lembra, o network, eu posso ter um comparador e de repente eu tenho 3 intervenções. Então eu quero saber se o laser comparado com o meu placebo, ou o ozônio comparado com o meu placebo, ou se o movimentos vibratórios comparado com o meu placebo é melhor para aumentar a movimentação ortodôntica. Então, se eu tenho um comparador, a ideia do network é que eu tenho o A com B e eu tenho o B com C. E aí eu consigo comparar o A com B, o B com C e o A com C, de maneira indireta. Ou, se você quiser fazer só diretamente. Então, eu posso ter 2 intervenções, mas geralmente atrelado a uma pergunta de pesquisa única. Então, assim, eu quero saber se o mepivacaína ou tal anestésico é tão bom quanto a lidocaína. Eu posso. Então, assim, só toma esse cuidado. Se de repente, não é cuidado. Você pode deixar ela mais robusta, de repente você colocar mais uma variável e fazer um network. Tá? Porque um network é também o PVO, que eu falei para vocês que é a estratégia do network, é porque a gente não tem um comparador em comum. Se eu posso fazer um network com a estratégia PICO? Posso. Quando o meu comparador é sempre, por exemplo, coágulo, é sempre lidocaína, e é a minha intervenção que vai mudar. Aí eu uso no meu network a PICO. Quando eu não tenho um comparador em comum, eu uso a PVO, que é a população variável, que é o que vai alterar no desfecho que é único. Por isso que é PVO. Certo, Andressa? Alguma dúvida? Certo, então se eu já tenho um comparador, eu posso usar a PICO. Se eu não tenho, uso o PVO. PVO, exatamente. Para a condução de revisões de efetividade. Sim. Tá? Aí, professor, então eu vou estar comparando, por exemplo, A com controle e B com controle. A com controle, B com controle. E depois, de forma indireta, você pode comparar o A com B. Isso na PICO. Na PICO, exatamente. Tá, perfeito, entendi. Você vai colocar, então, por exemplo, mepivacaína ou bupivacaína, comparado com a lidocaína. Perfeito. Nesse caso aí. Tá? Mas aí você quase que muda a pergunta. Então, assim, qual anestésico é o melhor para o controle da dor no tratamento endodôntico de pacientes com pulpite reversível? Você já quer saber qual é o melhor. Eu já falo que é uma comparação, né? Aí você já cai na avaliação de network. Você quer saber qual é o melhor. Então, assim, você já está indo, você já tem 3 aí, um mepivacaína ou bupivacaína comparado com lidocaína. Então, vamos saber qual é o melhor. Então, o que eu falei em princípio é que, assim, as revisões temáticas estão sendo bastante esgotadas na literatura. Então, essas variáveis, né, de network, essas umbrella ou living, elas são variações que estão sendo mais utilizadas agora. Então, se você pensar nesse cenário que você quer comparar já 2 intervenções, verifica a possibilidade de você comparar e fazer um network, tá? Tá. Que aí entraria, talvez, o PVO ou PICO mesmo, se o controle for único. Tá, obrigada, professor. Marcelo, alguma dúvida? Tiago, Alessandro, Camila. Professor, então eu posso adicionar, quando eu for selecionar meus
meus estudos, na minha revisão, eu posso selecionar observacional prospectivo junto com o ensaio clínico? Para responder a pergunta? Principalmente se eu quiser fazer os estudos antes e depois que eu falei para vocês, né? Então, estudos antes e depois, geralmente a gente pega estudos clínicos, randomizados ou não, estudos observacionais. Então, lembra aquele exemplo que eu dei da expansão rápida do maxila? Aí o meu objetivo fica avaliar estudos antes e depois. Então, dependendo do tipo de estudo, se ele é clínico ou observacional, desde que ele tenha uma mensuração antes da intervenção e uma mensuração depois da intervenção. Mas aí eu já vou focado que eu quero estudos antes e depois. Certo? Certo, obrigada. Mas eu posso fazer algumas misturas, a gente vai vendo com o tempo, sabe? Mas classicamente a gente deve iniciar com pico, com peco, né? Começar de maneira simples para depois a gente ir sofisticando a nossa maneira de abordagem das revisões. Mas de sobrevida, geralmente, pode misturar um pouco, né? Porque de sobrevida, geralmente, é um prospectivo, é um observacional e entra estudos clínicos juntos. E pode entrar até o quase experimental. Aqui o resultado, né, do nosso estudo. E depois aqui um outro exemplo, que é de prevalência de incidência. Então, que visa investigar a prevalência, a proporção de uma população que tem uma determinada doença, ou incidência, a frequência com que uma determinada doença ocorre em uma determinada condição ou população. Um exemplo que eu dei para vocês foi a das lesões em pacientes que usam HAART ou não usam HAART para tratamento do HIV. Então, são baseados em estudos observacionais, não estudos clínicos, porque eu quero ver a exposição. Então, corte transversal para os controles. A síntese desse tipo de informação tem o potencial de fornecer um panorama aos profissionais da área da social e da saúde e os formuladores de políticas públicas sobre uma determinada condição. Então, geralmente, de maneira não clássica, tá? Clássica, eu usaria o PECO nessa situação. Mas baseado no manual do JBI, que eu gosto muito de usar essa ferramenta, né, que é uma escola australiana, esqueci o nome da cidade agora, eles são bem fortes em revisão sistemática e eles usam o acrônimo COCOPOP para esse tipo de revisão sistemática, que fala da condição, do contexto e da população. Certo? Depois tem um manual, né, que eu passei o link para vocês, e eu posso fazer um PDF dessa aula para vocês terem como guia também, tá? Então, aqui um exemplo, né, de prevalência. Qual a prevalência de trauma dental em crianças e adolescentes no Brasil? Então, minha condição, trauma dental, meu contexto, né, de crianças e adolescentes brasileiros, e minha população, crianças e adolescentes. Então, eu quero fazer um levantamento epidemiológico de traumatismo dentário em crianças e adolescentes brasileiros. Certo? Adelaide, exatamente, Marcelo. JBI, Universidade de Adelaide, lá na Austrália. Alguma dúvida do COCOPOP? Então, aqui como resposta, prevalência geral de trauma dental em crianças, ele avaliou, né, então, norte, nordeste, de maneira geral, e mostrou a prevalência global. É bastante utilizado esse tipo de revisão sistemática? Sim. Nível de evidência em relação à de efetividade? Efetividade é melhor, porque você vai testar se o medicamento, por exemplo, é melhor do que o outro. Mas, para estabelecer políticas públicas, nortear condutas, né, de um determinado procedimento, é uma opção bastante viável. Aqui um outro exemplo, né, qual a prevalência de canais em seio, molares e pré-molares?
Então, CO de canal em C, contextos molares e pré-molares, e população pacientes independentes de sexo e idade. Análise em C foi um achado incomum entre os doentes avaliados, nesse exemplo. Então, eu quis saber a prevalência ou incidência, nesse caso, prevalência de canais em C, certo? Então, quando eu vou fazer uma revisão de prevalência, eu uso esse acrônimo COCOPOP. De etiologia e risco, que tem exposição, geralmente atrelado também a estudos observacionais. Ele quer determinar a associação entre a exposição, fatores de risco e o resultado, né? Então, quem está com a doença, onde está ocorrendo a doença, quais fatores estão associados à doença. Então, não tem intervenção, eu tenho minha exposição de interesse e meu controle, que é a comparação. Muitos ainda, revisores de revista, a gente manda escrito estratégia PECO, eles mandam corrigir e pedem para colocar pico. Então, a gente tem que explicar que não teve intervenção, né, porque são conceitos mais antigos, né, que só existia pico, e falar que foi uma exposição de interesse, então não teve intervenção naqueles pacientes. São baseados em resultados de estudos observacionais, curto, caso controle e transversal também. Certo? Então, aqui um exemplo, associação, eu quero saber, né, se associação de estresse psicológico e a periodontite. Então, pacientes humanos, adultos, né, se o estresse psicológico, a exposição do estresse psicológico afeta pacientes não expostos ao estresse psicológico, afeta a condição periodontal do paciente. Tá? Então, o estresse psicológico é uma condição, não tem jeito de ser uma intervenção. Vocês entendem isso? Essa diferença de exposição com intervenção? Ok. Estou vendo alguns joinhas, assim, eu estou continuando. Então, outro exemplo é pacientes independentes do sexo e idade, com distúrbio de ATM, comparado a 100 distúrbios na ATM, e o meu desfecho ocorrência de assimetria facial. Então, não tem como eu fazer uma intervenção, eu vou causar um distúrbio na ATM. Não, é uma condição já existente do paciente. E eu quero saber se a simetria facial está atrelada a pacientes que têm esse distúrbio ou não. Então, é a exposição do paciente, certo? E nesse caso, é uma revisão de teste diagnóstico. Particularmente, quando a gente fala em teste diagnóstico, o acrônimo ele muda, ele deixa de ser PICO, PECO, COCOPOP e passa a ser PIRD, né, onde o P sempre é paciente ou participante, o I é o meu índice teste, o meu índice o que eu vou testar, e o R é o índice referência, o padrão de referência, ou padrão ouro, e o D é o diagnóstico de interesse. Então, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, por exemplo, é paciente com COVID, avaliado, né, o exemplo que eu dei, avaliando a saliva como índice teste, ou referência seria o teste nasofaríngeo, e o diagnóstico de interesse é se eu posso, através desse teste, confirmar se o paciente tem COVID ou não. Outro, usando o PIRD, seria avaliar se a ureia e creatinina de pacientes avaliados na saliva, que é meu índice teste, quando comparado à ureia e creatinina do sangue, vai me relatar, pode me falar em pacientes com doença renal crônico, se ele pode me falar a evolução da doença, se está no nível 3, nível 4, nível 5 do doença renal crônico. Tá? Então, eu sempre comparo o índice teste, nesse caso o meu é a saliva, com o índice de referência, que é o sangue. Outro exemplo, tomografia com uma radiografia convencional. Qual que é o meu teste de referência? Então, eu comparo sempre o teste novo com o meu teste de referência. Então, são revisões temáticas que avaliam e comparam a acurácia de diferentes métodos no diagnóstico e determinação de uma doença ou condição. Os principais tipos de estudos de teste diagnóstico são o caso controle e transversal. Tá?
esse PID, essa avaliação diagnóstica, geralmente os trabalhos diagnósticos eles precisam, que eu falei para vocês lá no começo, de resultados de sensibilidade e especificidade, que é o preditivo positivo e preditivo negativo, para simular uma condição de um desenho ideal de estudo de acurácia, para eu não ter só doentes, como é o caso do COVID que está acontecendo, que aí seria só resultado preditivo positivo, que erroneamente a gente coloca como acurácia, mas seria precisão da saliva no diagnóstico da COVID, por exemplo. Mas se a gente mandar para as revistas uma revisão sistemática escrita precisão, os revisores vão falar, eu estou falando porque é experiência própria, o revisor vai falar, ué, mas se todos os artigos elegíveis estão falando acurácia, por que você está falando em precisão? Então, a precisão porque só tem preditivo positivo, a gente só tem a sensibilidade, a gente não tem a especificidade, que é o que deu errado. A gente só tinha o grupo de doentes, por exemplo, então por isso da precisão, mas é também chamado de teste de acurácia. Então aqui é o exemplo que eu dei, que pacientes renais crônicos, avaliação salivar, comparação com teste sanguíneo na progressão da doença renal crônica, um trabalho que a gente fez com minha aluna de doutorado, que saiu na CLOE. Alguma dúvida em relação ao PIRT, ao teste de acurácia? Marcelo? Deixa eu ver se eu mudo aqui as pessoas que eu estou vendo para eu chamar outras pessoas. Helena. Eduardo. Não? Ninguém tem dúvida? Vocês estão mais quietos. E o outro tipo de revisão sistemática, que também, se você for olhar, assim, não é uma classificação clássica que a gente pode falar, estudos pré-clínicos, mas está sendo bastante discutido, e o principal objetivo é o que dá para evitar, que é o consumo desnecessário de recursos, porque se a gente faz uma revisão sistemática de um estudo pré-clínico, a gente pode falar assim, pode parar de fazer esse tipo de estudo que a gente já tem uma resposta efetiva sobre o tema. Então, a gente evita o consumo desnecessário de recurso, o sacrifício desnecessário de animais, o desperdício de tempo, entre outros, para não ficar repetindo o que tem já na literatura sobre aquele tema, tá? Então, a gente faz, geralmente, esses estudos pré-clínicos para responder para o próprio pesquisador, que é para ele parar de fazer aquele tipo de estudo e talvez partir para um estudo clínico. O foco direto, a pergunta de pesquisa, não atinge a população em geral, e sim outros pesquisadores, tá? Alguém de vocês pensou em fazer um estudo pré-clínico? Então, ninguém respondeu, vamos continuar. Então, para o planejamento, para a gente fazer, começar a conduzir, pensar numa revisão sistemática, a gente vai sentar com o orientador, como a gente já conversou antes, ver a linha de pesquisa dele, pensar num tema, na pergunta de pesquisa que a gente já conversou sobre a pergunta de pesquisa. Então, você já tem um tema que o orientador sugeriu, e aí a gente vai ter que fazer uma estratégia de busca pensando na nossa pergunta de pesquisa. Tá? E essa estratégia de busca, então tema, problema, pergunta de pesquisa, estratégia de busca. Essa primeira coisa da estratégia de busca a gente tem que pensar assim, o que eu vou colocar na minha estratégia de busca? Quais são as palavras, quais são os descritores que a gente vai colocar na minha estratégia de busca? Então, primeiramente, a gente classifica os descritores como descritores controlados e não controlados. Os descritores controlados são os descritores que estão numa plataforma, numa base indexadora, como o Mesh, o Dex, o Entry, e os descritores não controlados são as palavras-chave, os sinônimos, que eles não estão vinculados a nenhuma base de dados, mas ele reporta uma ideia sobre aquela condição que você vai pesquisar e é bastante utilizado, tá?
Geralmente, essas palavras-chave, que não é um descritor controlado, a gente acaba resgatando trabalhos mais antigos, porque ultimamente os editores, né, as revistas, elas se preocupam muito em indexar os trabalhos vinculados aos mesh termos, aos entry termos, aos DEX, aos descritores controlados de uma maneira geral, porque ele vai ser facilmente resgatado para as revisões sistemáticas ou para a busca. Então, para você buscar uma palavra, você vai lá, procura o mesh antes, acha uma palavra que tem uma ligação direta com o seu trabalho. Então, essa preocupação, inclusive as revistas colocam nas normas, né, que elas querem que nas palavras-chave que sejam descritores controlados por essas bases de dados. E depois a gente vai falar sobre os operadores de busca. Mas vamos falar dos descritores primeiro, que vocês já sabem bastante, usam para outras metodologias, né, outros tipos de pesquisa. O mesh, ele está vinculado ao Medline, e o DEX, que a gente vai falar depois, que é da Biblioteca Virtual de Saúde, antigamente ele não conversava tanto com o mesh. Hoje ele conversa mais, inclusive na plataforma DEX já está escrito DEX/mesh, então está meio que uma cópia dos descritores mesh. O Entry que muda alguma coisa, mas o Entry é uma plataforma somente para busca de descritores na base de dados em Base, tá? Então, no mesh, a gente vem aqui, na hora que a gente abrir a página do PubMed, a gente vem nessa flechinha aqui e procura o mesh para poder fazer a busca dos nossos descritores. O DEX, né, então agora ele já está com esse layout, DEX/mesh, né, que é um descritor de ciências de saúde vinculado à Biblioteca Virtual de Saúde. Então agora eles já estão conversando. Então quando a gente fala, eu busquei meu mesh termo, às vezes já nem necessário mais a gente colocar que a gente avaliou os descritores de ciências da saúde, porque já está, um descritor já está conversando com o outro. Então, aqui é a forma de busca do mesh termo, aqui é a forma de busca do DEX, e aqui do Embase. O Embase precisa estar logado ao periódico CAPES, né? Então, você vem aqui, digita o nome, né, todo mundo acho que já logou no periódico CAPES, você vem aqui, coloca o nome da universidade, e depois que estiver logado já com sua senha, login e senha, vai aparecer aqui Universidade Federal de Uberlândia, e aí você coloca o Embase para estar fazendo a busca no Embase, e até em outras bases de dados de busca, como os Scopus, Web of Science, é necessário estar logado junto ao periódico CAPES. Existem algumas universidades que não oferece esse pacote do periódico CAPES, que inclui o Embase, mas a UFO permite esse acesso, tá? Então, dentro do Embase, a gente, colocando o Embase aqui, a gente vem aqui e busca o Entry, que é o descritor direto do Embase, para a gente estar procurando os 3 tipos de descritores. Se nós colocarmos na nossa estratégia um descritor mesh termo no Embase, automaticamente o Embase já vai sugerir um entry relacionado ao mesh termo que a gente colocou. Então, a gente não precisa se preocupar tanto em buscar o entry terms, tá? E depois que a gente usou os descritores controlados e os não controlados, que são as palavras-chave que não estão nessas bases de dados, nós vamos pensar nos operadores de busca. Tá? O primeiro operador de busca que a gente vai falar são os clássicos, são os operadores booleanos. Eles exercem a função de estabelecer a relação entre os termos durante a pesquisa nas bases de dados, que geralmente utilizamos o AND, o OR e o NOT. Nas revisões temáticas, talvez no piloto, a gente possa usar o NOT. Mas nas revisões temáticas nós evitamos usar o NOT. A ideia da revisão sistemática é pegar tudo que tem na literatura sobre o tema, ser o mais abrangente possível. Inclusive, a gente busca literatura cinzenta para evitar viés de seleção e de publicação dos artigos. Então, se a gente começar a colocar filtros,
como, eu só quero ensaio clínico, aí no PubMed coloca um filtro, só quero ensaio clínico, ou a gente coloca o tipo de estudo da nossa estratégia, ou a gente coloca o NOT. Então, são filtros que a gente evita colocar numa revisão sistemática porque a gente precisa dessa abrangência, tá? Eles obrigatoriamente, isso é um item bastante importante, eles devem ser escritos em letra maiúscula, para a base de dados não entender que é uma palavra, que é um descritor. Então, se a gente coloca em letra minúscula, a base de dados vai entender que o end também vai fazer parte da sua busca. Então, todos os operadores booleanos devem ser escritos em letra maiúscula, certo? E a diferença entre eles, né? Então, se a gente pensar nesses dois círculos aqui, aonde num círculo a gente vai ter uma variável da nossa estratégia de pesquisa. Então, vamos pôr aqui essas variáveis dentro da estratégia PI que a gente conversou. Então, uma das variáveis seria a intervenção, a outra variável seria o desfecho, por exemplo. Então, eu quero unir toda a minha intervenção com o meu desfecho. Se eu quero unir os dois, eu quero estudo que fala tanto da intervenção quanto do desfecho, eu uso OR. Se eu quero somente estudos que falem tanto da minha intervenção como do meu desfecho, aí eu END. Tá? Que eu vou pegar exclusivamente esse tipo de estudo. E quando eu quero excluir, eu pego o NOT. Então, eu coloco a minha intervenção, o meu desfecho, e o NOT, ele vai excluir o que não sobrepõe. Tá? Então, esse NOT a gente não vai falar muito dele, porque a gente não vai usar muito. Então, a ideia do END é responsável por combinar os termos da pesquisa para que sejam recuperados artigos que contenham todos os termos. Então, por exemplo, se a gente olhar doença periodontal e cárie, a cárie é uma variável, a doença periodontal é outra variável. Então, se eu quiser colocar sinônimos para a doença periodontal, eu vou colocar OR nos sinônimos. Então, do meu lado de cá da minha estratégia. Entre uma variável, que é a doença periodontal, e a outra variável, que é a cárie, eu coloco END. Aí eu vou pegar todos os artigos que têm somente doença periodontal e o END, e o cárie. Se eu coloco entre a doença periodontal e o cárie um OR aqui, que tipo de artigo que vai vir? Artigos que falam somente de doença periodontal e somente de cárie. Não vai vir fazendo essa ligação que eu quero. Então, para ter as duas variáveis, eu preciso ter um END no meio. Então, o OR vai vir entre os sinônimos. Doença, cárie dental, cárie e outros sinônimos dessa variável cárie. Aí eu coloco OR. Certo? Entenderam? A gente vai reforçar isso nos próximos slides. Outro operador, a gente chama de operador de mascaramento. Então, quando a gente não tem certeza qual a letra que vai vir no estudo, por exemplo, o Brasil com S com Z, não que a gente não saiba como escreva, mas a gente quer pegar na língua inglesa, na língua portuguesa, então a gente coloca um ponto de interrogação na letra. É bastante utilizado? Não. É só para vocês conhecerem que existe, se vocês ouvirem falando, existem operadores de mascaramento, vocês já sabem o que é, tá? Então, você põe esse ponto de interrogação no lugar de uma letra que você tem dúvida como escreve. Certo? Thiago? Ok. O outro são operadores de truncamento, que é esse asterisco. O que é esse de truncamento? Quando a nossa estratégia começa a ficar cheio de sinônimos, e esses sinônimos são muito parecidos, eu pego, por exemplo, nesse caso do Brasil, eu coloco o Brasil e o asterisco. O que ele vai resgatar? O brasileiro, o Brasil, Brasília. Então, todo mundo que começa com esse Brasil, ele vai acabar resgatando. Então, a gente chama de operadores de truncamento. Então, no caso de epidem, você vai pegar epidemiológica, epidemia. Então, você vai pegar várias palavras que iniciam com esse prefixo. A mesma coisa do petro, e tem
outras que a gente pode colocar. Paranhos. Oi. Poderia misturar os dois, por exemplo, qual você falou do Brasil ali, o S e o Z, aí colocar uma interrogação e o asterisco no final? Ou eu faria dois separados? Você pode misturar. Eu acho que fica muito rebuscado, fica muito corrido, assim, fica muita informação junto. Eu não gosto, primeiro, de usar o truncamento, que é o do asterisco, e muito menos o mascaramento. Eu prefiro usar já direto o mesh termo, mas seria uma opção. Se eu fosse você, eu não misturaria. Eu faria separado. Tá? O que a gente pode fazer, poder unir pode, mas uma forma de você fazer um teste para ver se vem número diferente é testando mesmo. Né? Então, você coloca o Brasil com S, com Z, e depois com asterisco, o ponto de interrogação, e com asterisco, e depois sem asterisco, para ver se aumenta. Mas eu faria separados, se você tiver as duas dúvidas, né? Se você quiser pegar o truncamento e quiser utilizar o mascaramento. Não sei se você viu diferente lá na Graziella, mas primeiro que eu nem gosto de usar de mascaramento, né? Então, assim, porque a gente já vai no descritor, na base de dados, e a gente já pega o nome do descritor exato. Então, o mascaramento realmente seria se a gente não tivesse como consultar como escreve esse descritor ou pegar de diferentes idiomas. Mas quando eu quero pegar diferentes idiomas, eu coloco uma estratégia inteirinha em português, depois uma inteirinha em inglês. E a inteirinha em português, em que momento eu uso? No Lilacs e no Cielo, que são duas bases de dados latino-americanas, que eu posso colocar tanto a estratégia em português, quanto em inglês, quanto em espanhol. Né? O que a gente fez, por exemplo, na revisão que você está da LIA, de ozônio, que a gente queria focar na pesquisadora cubana, lá que publica bastante espanhol, e realmente a gente acabou pegando mais artigos dela quando a gente colocou a estratégia em espanhol. Mas colocou onde? No Lilacs e no Cielo. Né? No PubMed, por exemplo, não adianta. Então, geralmente, todas as revistas usam a língua inglesa como, se não for o primeiro idioma, mas pelo menos como o segundo idioma para o resumo, para o título e para os descritores. Então, a gente consegue resgatar a maioria dos estudos. Certo? Depois, os operadores de truncamento ainda são as aspas. Aspas eu gosto muito de utilizar. Na verdade, eles são indicados para palavras compostas, como cárie dental. Então, se você for olhar na maioria das estratégias, aparece o cárie sem aspas e o cárie dental com aspas. Né? Porque se a gente deixar solto sem aspas, ele vai avaliar o dental sozinho e o cárie sozinho. Então, sempre a gente precisa passar o olho para ver se a gente colocou as aspas em tudo, porque senão dá diferença no resultado final da nossa tabela 1. Mas eu, particularmente, eu gosto de colocar aspas tanto nas palavras duplas, né, compostas, que aí é obrigatório, quanto nas outras palavras. Então, aqui, de novo, só reforçando, entre o mesmo tipo de variável, o OR, e entre variáveis diferentes, o AND. Tá? Então, a gente já falou da pergunta de pesquisa, a gente já falou dos descritores, a gente já falou dos operadores, então agora a gente vai, né, vamos à obra e vamos fazer o nosso piloto. Aí, como é que a gente faz o piloto preliminar? Então, de novo, reforçando, por que o piloto? Né? Então, a gente faz o piloto para ver se realmente vale a pena a gente fazer aquela revisão sistemática. Né? Para a gente chegar no meio do caminho e descobrir que não tem estudos elegíveis. Antes, algumas pessoas faziam, né? A Cochrane mesmo, ela faz assim, né? Mas a vantagem da Cochrane é que, para quem não conhece, a Cochrane, ela tem a própria revista e ela tem a própria biblioteca deles, e se você for fazer uma revisão Cochrane, você vai ter os supervisores dessa revisão sistemática da Cochrane. E aí, se der ruim,
Se não tiver nenhum elegível, você tem a garantia que ele vai ser publicado na revista Cochrane. Então, de qualquer forma, o artigo vai ser publicado se a Cochrane aceitar fazer a sua revisão sistemática, porque você manda a proposta para eles, eles vão indicar, depois que você fez o curso deles, eles vão indicar um grupo de pesquisa no mundo que trabalha sobre aquele tema, e eles vão ser o supervisor da sua revisão sistemática. E depois, acabando, às vezes a revisão da Cochrane leva 2 anos para ficar pronta, né? São revisões extensas, e aí depois que ficou pronto, você tem a garantia que ela vai ser publicada. Então, por mais que deu 0 estudo elegível no final, vai ser publicado. Mas, na prática, nas outras revistas, se der poucos estudos, é que eu já passei para você a minha percepção e experiência, que eu já tive aí os 3 estudos com 3 elegíveis, e eu escutei. Será que está na hora, né? Será que era a hora de você fazer essa revisão sistemática? Então, por isso que a gente faz esse piloto. E a ideia do piloto é você verificar se já não tem revisão sistemática sobre o tema ou se não tem nenhuma sendo executada. Então, a gente busca por meio de 4 ou 5 artigos homogêneos que respondam a minha pergunta norteadora, né? Isso é a parte do piloto, e a busca para conferir se não existe nenhuma outra revisão sistemática recente que responda a mesma pergunta de pesquisa. Então, eu montei a minha estratégia simples, vou no PubMed, vou do meu lado esquerdo do PubMed e coloco o filtro revisão sistemática, meta-análise e revisão. Clico nesses 3 itens e vai vir só revisão. E aí eu vou de cara verificar se tem alguma revisão já publicada sobre o tema. Eu faço isso no PubMed e no Scopus. Na Cochrane e no Prospero são os locais aonde hospedam revisões sistemáticas ou registros de revisão sistemática. E aí eu vou saber se tem alguma revisão sistemática em andamento. Tá? Porque se tiver em andamento, aí fica um pouco mais um pouco mais preocupante, porque na hora que você terminar a sua, corre o risco da outra ter terminado antes e ter publicado, o que aconteceu com você, né, Alessandro? Você viu que foi você, Alessandro, que me falou que na hora que você foi publicar já tinha uma recente publicada. Foi isso? Foi você, né, Alessandro? Quem falou? Eu não lembro quem falou isso hoje para mim. Tá sem áudio, Alessandro. Eu não estou te ouvindo, tá sem áudio. Mas, enfim, a gente precisa fazer essa busca, e aí quando você vai no Prospero, você está com muita vontade de fazer aquela revisão, e você vai no Prospero e viu que tem um registro feito em 2017. E esse registro, às vezes, o que pode ter feito? A pessoa fez o registro e não deu continuidade, não foi no Prospero e não deu baixa, falando que ela parou. Então, ela está registrada lá, mas não foi publicada. Aí vale a pena você fazer. Agora, quando o registro foi feito recente, quer dizer que a pessoa está fazendo revisão ainda. Então, eu não arriscaria iniciar uma nova revisão, já que ela está com o registro atual. Tá? Se o registro antigo não foi publicado, pode ser que a pessoa desistiu de fazer a publicação daquela revisão. Então, esses testes todos é para potencializar a publicação do meu artigo depois. Porque se eu chegar e tiver finalizei meu artigo e tem um artigo publicado igualzinho, né, ou bem parecido, vai ficar difícil o editor aceitar o meu artigo. Ele vai falar assim, olha, mas se já tem uma evidência, já tem uma revisão sistemática que responda, né, que tira a dúvida sobre o tema, por que eu, né, o editor da revista, vou colocar um